Na pequena cidade que eu cresci, consumir cultura era um verdadeiro desafio. E eu tinha sede de descobrir tanta coisa diferente, mas as opções eram tão, mas tão limitadas. O acesso a essas coisas diferentes aí que eu procurava praticamente inexistia. Eu disse praticamente porque tinha aí uma pequena brecha. Era a pirataria. Na minha adolescência eu fui descobrindo um gosto musical que na época estava se tornando algo muito especial na minha vida. Era o rock, era o metal, era assim, ó, qualquer coisa que tivesse guitarra distorcida, peso, barulheira e grito eu gostava. E no interior de onde eu vim, Conceição do Coité, o padrão era você ouvir forró, pagode e axé. E era assim com todos os interiores ali ao redor, pessoal. A gente tá falando de uma cidade no sertão aí do interior da Bahia, tá? E era isso aí que todo mundo tava escutando aí a cada esquina que você virava. Você virava uma esquina, tinha o povo ouvindo um axézão. Virava a esquina, alguém ouvindo um pagodão. Virava a esquina, era o forró. E era isso aí na cidade inteira. Mas bem, não era com isso aí que eu me identificava. Pouco a pouco eu ia cada vez mais curtindo aquele estilo ali do rock, conhecendo gêneros e tal. E gente, eu conhecia assim ó, uma banda aqui, outra ali através de alguns amigos e cada vez mais eu entrava nesse universo sabendo que era um caminho sem volta. E galera, lá naquela época era uma cidade muito pequena e não tinha uma loja sequer de CDs. Para consumir esse tipo de cultura, esse tipo de música, só restava ali para mim alguns poucos CDs de bandas que eu encontrava na feira livre da cidade. Móveis em Conceição do Coité, na Praça da Fonte Luminosa, também em Salgadalha. Siga o Instagram. Vocês estão vendo aí, ó, eu tô entrando na feira de Coité. A feira costuma acontecer nas sextas, pessoal. Começa já, você acorda de manhã, já tá a feira montada lá, já estão as barracas, já tá tudo montado, vendedor. Na época tinha até mais coisas, tinha mais variedades, mas o domínio sempre foi de roupas, sapatos, essas coisas e tal. Mas você achava muitas banquinhas na época de CDs, galera. Confiança, peças e acessórios. A experiência de entrar numa feira dessa é até legal, porque aquela avenida da cidade, que nos dias da semana normal só passa carro, é toda descoberta, de repente vira um grande túnel assim, que é coberto por barracas e lonas e pessoas gritando e pessoas andando de um lado pro outro. Eu confesso pra vocês que eu achei até meio frustrante na visita recente que eu fiz lá, porque todas as bancas estavam reduzidas à ideia de vender roupa. Sempre foi o negócio principal das feiras, mas sempre tinha ali as bancas de CDs e coisa do tipo. Eu acho que eu fui inocente em achar que eu ia encontrar pelo menos assim uma banca com CDs, né? Pelo amor de Deus. É curioso porque antes tinha muita barraca com CDs, pessoal. CDs, depois veio DVD de filme pirata e coisas do tipo, né? Mas CDs é o que eu mais lembro, porque é o que eu mais comprava, bicho. Era aquela vontade grande de encontrar CD de bandas, de coisa que às vezes eu via no clipe da MTV e vinha procurar o CD da banda, o que era difícil, era muito limitado, né? Entre muitos CDs de forró, de pagode, de axé, que era o que estava muito em alta aqui na época, tinha alguns CDs de rock, daquelas bandas mais manjadas, digamos assim, né? Por exemplo, Guns N' Roses, Nirvana, tipo The Best of Rock, assim, geral, coletânea de rock. A gente encontrava algumas coisas do Iron Maiden, piratão mesmo. Eu quero mostrar pra vocês um lugar onde tinha uma barraca que eu sempre encontrava alguma coisinha interessante. E era bem legal. Aqui, onde estão essas motos, aqui tinha uma barraca que tinha muitos CDs, mas muito mesmo. Era uma barraca grande que ficava aqui na sexta-feira. E era comum encontrar alguns CDs diferentes aqui. Às vezes eu só parava pra olhar mesmo, porque eu não tinha dinheiro pra ficar comprando tudo, né? E era barato na época, hein? Pois é, naquela época já era difícil encontrar piratão
os CDs de rock que eu gostava. Putz, eu lembro de uma vez que a gente ficou enchendo o saco de um cara de uma banca para ele conseguir um CD do Gorillaz. E toda vez ele falava, passa aqui sexta-feira que vem, passa aqui sexta-feira que vem, tô vendo com o pessoal e tal. E nunca conseguia. Chegou um momento que a gente foi vencido pelo cansaço. E aí a gente desistiu mesmo, deixou pra lá a ideia de conseguir um CD do Gorillaz. Fora isso, a gente fazia muita coisa assim. Eu tinha amigos que vinha pra capital, conseguia comprar, tinha dinheiro pra comprar CD original. Aí a gente copiava esses CDs, ia passando pros amigos, cópia da cópia da cópia, e ia fazendo essas coisas pra conseguir algumas bandas ali que a gente ia começando a curtir também, né? E muitas vezes o nosso gosto ia sendo moldado não de acordo com o que a gente desejava, mas com o que ia aparecendo pra gente. Às vezes chegava um amigo, ó, pô, tô com a cópia dessa banda aqui, ó, ouve aí. E a gente passava a gostar porque era o que a gente tinha pra ouvir. Eu quero dizer que se com a pirataria já era difícil eu descobri algumas coisas que eu amava ouvir, imagina se eu fosse depender dos originais que nunca, mas nunca chegavam ali no interior. A gente está falando aqui da oportunidade de acesso a certas coisas que a gente não tinha. Era impossível realmente a gente conseguir algumas coisas se não fosse através da pirataria. No fim do meu longo passeio pela feira aí, eu encontrei uma única banca que estava vendendo ali algumas mídias. Bom, vocês estão vendo aí, ó, eram na verdade alguns filmes e alguns jogos. Eu fiquei até feliz porque eu pensei, pô, encontrei algo pra pelo menos mostrar nesse vídeo aí. Você vê, ó o tanto de jogo aí, ó, 7.000 jogos, super coleção. O God of War aí, os jogos, né, aqui no Brasil, putz, o sucesso do PlayStation se deve à pirataria também, né? E a gente tinha aí umas coletâneas, pessoal. Como é que tá os filmes hoje aí, ó? É 4 em 1, Tom Cruise 4 em 1, Chuck Norris 4 em 1. Jogos Mortais aí, ó, e Procure Ser um Traidor, tem alguns filmes assim, mas muita coletânea. Formiguinha, 6 em 1, é tipo 6 filmes de Formiguinha ali, tem uma mistura com Esminguilido, com Formiguinha Z e tudo mais. Kung Fu Panda 4 em 1, Tadeu Jones 3 em 1, vocês estão vendo aí, ó, Vida de Inseto com Formiguinha Z, com Esminguilido, a mistura aí, galera, é as coletâneas que estão sendo aí hoje, ó, o Predador aí, ó, 5 em 1, você já compra um disco aí com 5 filme aí. Só vejo vantagem. Agora deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês, pessoal. Naquela época, a gente não pensava sobre pirataria. Aquele ali era o normal, era o comum. Até o pessoal que ouvia o pagodão, o axé e o forró, eles ouviam do piratão também, pessoal. Os próprios artistas já lançavam a coisa piratona também, muitas vezes, tá? Então, isso era normal pra gente. A gente não pensava muito nessa distinção de original pra pirata, não. A gente estava rodeado ali daquela realidade. A gente não pensava muito em justificar o uso. Simplesmente a gente não tinha acesso ao original e o nosso universo era aquele ali e era aquilo ali que a gente usava sem nem pensar sobre. Quando aparecia uma banca, putz, com um CD de uma banda que eu amava, de uma banda que eu queria ouvir e conhecer mais músicas, a gente tá falando de uma era ainda pré-internet, eu não tava nem aí, eu nem pensava sobre o que eu tava consumindo, eu queria comprar, eu queria chegar em casa, colocar aquilo no último volume do som. E vou falar uma coisa pra vocês, na era do DVD, até as locadoras lá alugavam os piratão mesmo. Eu diria que 99% ali das locadoras era tudo piratão. Eu lembro que quando eu cheguei em Salvador, na capital, e fui alugar uns filmes pelas primeiras vezes, eu achei muito estranho porque eu achava os discos originais e as capas e tudo uma coisa totalmente de luxo. Quando eu pegava o CD de uma banda original, que era muito difícil, às vezes eu só pegava emprestado e tinha encarte, eu podia ler as letras, aquilo era uma sensação muito louca. Era muito difícil ver as coisas originais. Mas sabe, galera, graças a esse acesso que a pirataria me deu, eu pude desenvolver um gosto, eu pude desenvolver uma outra cultura dentro de mim, eu pude descobrir novas coisas que moldaram a minha personalidade, que moldaram o meu amor pela música, o meu amor pelos filmes, e veja só, hoje eu sou um colecionador de VHS. E bem,
as coisas foram mudando, a internet chegou, mudou muito esse jogo, né? A gente passou a baixar música, a gente compartilhava discos, coisas que a gente baixava. Eu gravava muito CD no meu computador com coletâneas de MP3 que eu baixava, internet de escada. Ai, meu Deus do céu, isso aí era terrível, mas era o que a gente tinha, né? Essas formas de consumir pirataria foram mudando com o tempo. A gente sabe que a internet trouxe novas implicações aí a respeito do Napster, aquela polêmica que rolou com Metallica na época e tudo mais. Mas veio e ficou, né? Graças a poder baixar filmes, eu, numa cidade que sequer tinha cinema, eu pude descobrir novas coisas, novos filmes, novas produções. Eu pude sair um pouco do circuito que a locadora me oferecia, que era muita coisa, mas eu podia achar coisas bem diferentes também na internet. E bem, se eu for falar da internet aqui, eu vou entrar em outra história, né? Mas, pessoal, com esse vídeo aqui, eu não quero exatamente colocar em discussão se a pirataria é isso, é errado, é certo. Eu quero trazer eu quis trazer um depoimento pessoal meu, de como a pirataria moldou minha realidade e de como ela possibilitou eu descobrir um outro mundo, muito além daquele que eu vivia. Eu posso dizer, de certa forma, que eu sou muito grato ao que a pirataria me proporcionou. E eu ficar negando isso, a importância da pirataria na minha vida, seria muita hipocrisia e seria eu negar toda a minha história. Bom, galera, esse foi o vídeo aí. Eu espero que você tenha curtido, espero que você tenha entendido um pouco desse depoimento aqui e tamo junto. Falou!